Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre associação de resistores. Tá? Existem, né, aí na prática, né, 3 tipos de associação: associação série, associação paralelo e associação mista. Nessa videoaula de hoje a gente vai falar vamos começar falando sobre associação série. Tá? E o que seria uma associação série? Resistores ligados de modo a estabelecer um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Assim, a corrente que passar por um deles é igual para todos os resistores da associação. Então, aqui, gente, nessa nossa figura aqui, a gente tem uma associação de resistores, né? Resistor 1, resistor 2, resistor N, quantos resistores estiverem na associação, tá? E ele está ligado entre os pontos A e B por uma DDP 1, e vai ter uma corrente passando por ele. Então, ao estabelecer uma DDP entre os terminais A e B, os resistores são percorridos por uma corrente de intensidade I e ficam submetidos a uma DDP o 1, o 2, o 3, o 4, quantos resistores tiver, terá uma DDP em cima de cada um. Tá? Então, quando a gente tem aqui estabelecido uma DDP, uma corrente vai circular por todos esses resistores por um único caminho. Tá? Ela terá que passar de A para B, nessa DDP terá que correr a corrente terá que correr de A para B, tá? E ele só vai passar por um único caminho, ele não tem outro caminho para seguir. Ele vai sair daqui, passar por R1, por R2, por R3, Rn, para retornar pelo circuito de novo. Tá bom? Resistência equivalente, que a gente vai definir como REC, tá? É aquela que um único resistor deveria ter para que uma mesma DDP U produzisse nele uma corrente de mesma intensidade I. Ou seja, se eu tenho N resistores, tá? Se eu fizer a associação, a equivalência desses valores, tá? Eu encontro um único resistor que eu vou chamar de resistência equivalente, que eu vou chamar de REC, resistência equivalente. Ao submetê-lo à mesma DDP U, igual a essa daqui, ele vai produzir uma mesma corrente de intensidade I, que é igual àquela corrente que está ali. Tá? Essa é a definição de resistência equivalente. Então, para uma associação série, a gente tem a intensidade I, que é igual em todos os resistores. E a tensão DDP U, ela é dada pela soma da DDP em cada um dos resistores. Então, olha só, gente. Vamos ver uma coisa aqui. Se a gente tem U igual a U1 mais U2 mais U3 mais o N, pela lei de Ohms, né, eu sei que a minha tensão U ela é dada por R, pelo valor da minha resistência, vezes o valor da minha intensidade de corrente. Ok? Eu não tenho aqui a minha resistência, não tenho aqui o valor das resistências? Tenho. Eu não tenho a intensidade da minha corrente que vai circular por ele? Também tenho. Então, olha só. Se eu pego esses valores aqui, eu tenho como estabelecer o valor da minha associação de resistores. Como? Olha só. A minha intensidade DDP U, ela vai ser igual ao quê? R vezes I. Mas quem vai ser esse meu R aqui? Vai ser a minha resistência equivalente. Tá? Por quê? Eu vou querer saber a minha corrente I que vai circular por esses resistores aqui. Então, eu tenho que ter a minha resistência equivalente para poder calcular essa intensidade de corrente. Tá? Vezes o quê? A minha intensidade I. Certo? Que vai ser igual U1. U1. Quem vai ser meu U1? Vai ser a minha resistência correspondente ao R1 vezes a intensidade dessa corrente, que vai ser igual a I. Então, eu vou ter aqui que U1 vai ser R1 vezes I, mais U2. Quem vai ser meu U2? A mesma coisa, a resistência equivalente a R2 vezes I. R2 vezes I. Mais
quantos resistores estiverem associados nessa associação aí. Ou seja, Rn vezes I. Ora, eu não tenho I em ambos os membros da equação, dessa minha equação aqui? Tenho. Então, eu posso pegar para simplificar, eu posso pegar e dividir um lado e o outro por R, por I. Fazendo essa divisão, né, de tanto de um lado quanto do outro, o que é que vai me sobrar? Vai me sobrar REC vezes I dividido por I é igual a REC, que é igual a R1 vezes I dividido por I, R1, mais R2 vezes I dividido por I, R2, mais Rn dividido por I, Rn, mais Rn. Então, eu consigo estabelecer aqui, gente, a equação da resistência equivalente, tá, para uma associação série. Ou seja, numa associação série, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4, quantos resistores estiverem na associação. É um somatório desses resistores. Tá, vamos falar agora sobre a associação paralela de resistores. Tá? A associação paralela de resistores é quando todos os resistores da associação estão ligados de modo a ter uma mesma DDP-U e mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Então, olha só, gente, observando aqui a figura, tá? Os resistores R1, R2, R3, R4, quantos resistores estiverem na associação, estão ligados desta forma aqui. Ou seja, quando você tem aqui um circuito, né? E quando você estabelece uma DDP nos terminais A e B, né, nesses dois terminais aqui, a DDP-U será igual a U para todos os resistores. Ou seja, você tem uma DDP aqui, certo? Se você observar esses dois pontos aqui, tá, eles são iguais a esses aqui, que são iguais a esses aqui, que são iguais a quantos resistores estiverem. Nesta configuração aqui, essa DDP aqui vai ser igual a essa daqui, que vai ser igual a essa aqui, que vai ser igual a essa aqui, enquanto os resistores estiverem. Então, na associação paralelo, a DDP-U é igual para todos os resistores. Tá? E em cada resistor será estabelecido uma corrente de intensidade I1 no resistor 1, I2 no resistor 2 e IN no resistor, enquanto os resistores estiverem na associação. Ok? E a corrente total vai ser, né, definida como a letra I. Tá? Assim como na associação série, a associação paralelo tem um valor de resistência equivalente REC, né? Resistência equivalente. Que pegando todos aqueles resistores ali, fazendo o devido cálculo, a gente acha uma resistência equivalente, que ao ser estabelecida uma tensão U, vai produzir a mesma corrente de intensidade I daqui. Ok? Então, olha só, gente. Na associação paralela, a DDP-U é igual para todos os resistores. E a intensidade da corrente de cada resistor total, né? No caso aqui, resistência total é igual à intensidade de corrente em cada um desses resistores. Então, olha só, a gente pode também calcular a resistência equivalente em cima de resistores associados em paralelo. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só, pela lei de Ohms, né? Vamos fazer aqui, eu tenho que a minha intensidade de corrente I, né? Se U é igual a R vezes I é igual a quê? A U sobre R, certo? Então, para a minha intensidade I de corrente aqui total, qual vai ser a minha fórmula, que eu vou usar? Vai ser a minha, puxar para cá, para a gente fazer as contas aqui. Essa minha intensidade de corrente aqui vai ser definida por U, que é igual para todos os resistores, dividido pela minha resistência equivalente. Ok? Isso aqui vai ser igual I1. Quem vai ser I1? Vai ser a tensão, que é igual para todos, sobre meu resistor 1. Mais meu I2. Quem vai ser meu I2? Vai ser U sobre meu R2. Certo?
E assim vai quantos resistores estiverem na associação, tá? Então, o meu resistor final vai ser U sobre Rn. O que eu tenho em comum aqui nessa fórmula aqui? Não é a contenção? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto um lado quanto o outro por U. Dividir aqui por U e esse lado aqui por U. Da minha tensão, minha DDP. Ok? Então, U sobre REC dividido por U, quando eu divido isso aqui, eu vou ter 1 sobre REC, que é igual U sobre R1 dividido por U vai ser igual a 1 sobre R1, mais U sobre R2 dividido por U vai ser U sobre R2, mais quantos resistores tiverem na associação, né, vai ser meu U dividido por Rn dividido por U, vai dar 1 sobre Rn. Então, olha só, gente, eu vou reescrever isso aqui em cima, só para ficar melhor. Numa associação série, a minha resistência equivalente é definida por 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais quantos resistores estiverem na minha associação. Ou seja, perdão, aqui que é Rn. Ou seja, o somatório do inverso dos resistores da associação é igual ao inverso da resistência equivalente. Ok? É assim que a gente calcula resistores numa associação em paralelo. Ok? Definida aqui a fórmula aqui da resistência equivalente em associação a paralelo. Tá? Uma observação. Quando você tem apenas 2 resistores na associação, você não precisa usar essa fórmula aqui toda. Você pode fazer a resistência equivalente pelo produto de R1 com R2, R1 vezes R2, sobre R1 mais R2. E quando você tem vários resistores associados com o mesmo valor R, tá? A resistência equivalente pode ser definida pelo valor de R dividido pela quantidade de resistores da associação. Ou seja, se você tem dois resistores de 10 ohms cada um, a tua resistência equivalente vai ser 10 dividido por 2, 5 ohms. Se você tiver 30 resistores de 10 ohms cada um, a resistência equivalente vai ser 10 dividido por 30. Ok? E aqui a gente define, né, os dois tipos de associação, série e paralelo. A terceira associação, gente, seria uma associação mista, que nada mais é do que resistores ligados, tanto em série quanto em paralelo, no mesmo circuito. Ou seja, se eu coloco aqui um resistor ligado nesse ponto aqui, por exemplo, eu vou ter N resistores em paralelo ligados a um em série. Isso seria uma associação mista. E se define, né, todos esses esquisitos, tanto da associação série quanto da associação paralela, para a associação mista. Tá ok? Isso aí, de repente, numa próxima videoaula, a gente pode falar disso aí melhor. Qualquer coisa, gente, vocês podem deixar aí, escrito aí na descrição do vídeo, as dúvidas de vocês, tá, que eu vou responder, ou então me passar por e-mail, ou o zap que eu vou deixar também na descrição do vídeo aí. Tá ok? Obrigado aí a vocês aí, até um próximo vídeo.